Começamos então Liberdade de Opinião e vamos aqui já dar bem-vindo e bom dia para Fernando Molica, no Rio de Janeiro. Não consigo dizer se o tempo está bom ou não no Rio de Janeiro, porque Molica está num ambiente interno, mas desejo que o seu dia seja ótimo. Molica, bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia para todo mundo. Vamos lá então para o primeiro assunto aqui do Liberdade de Opinião. A Quest Consultoria divulgou a primeira pesquisa eleitoral do ano para a disputa da presidência da República. O ex-presidente Lula segue à frente em todos os cenários, tanto no primeiro como no segundo turno. O presidente Jair Bolsonaro fica em segundo lugar nas simulações de primeiro turno, mas em um eventual segundo turno perderia para Lula, para o ex-juiz Sérgio Moro e para Ciro Gomes. Fernando Molica, vamos então à sua opinião. Eleições ocorrem daqui a 9 meses aproximadamente, mas a gente já vive antecipadamente uma possibilidade de cenário. De que maneira essas pesquisas refletem de fato a realidade, Molica? Elisa, os diretores de instituto de pesquisa sempre insistem num ponto. Pesquisa é retrato de um determinado dia. É claro que quando você olha a evolução da pesquisa, você tem alguns indicativos, né? Você tem uma trajetória e isso mostra ali como determinados candidatos estão reagindo, qual o efeito de determinadas políticas públicas. Enfim, a pesquisa ela vai baseando, ela vai dando essas margens ao longo do tempo desse período pré-eleitoral. Então, assim, neste momento, pelos dados da pesquisa, o Lula poderia até ganhar no primeiro turno. Ele tem as intenções de voto detectadas nesta pesquisa, ele tem mais votos, mais intenções de votos do que a soma dos demais candidatos, o que indicaria uma vitória no primeiro turno, mas enfim, isso é uma margem, pesquisa tem margem de erro, não dá para bancar isso. O mais grave, o mais preocupante, no caso aí para o presidente Jair Bolsonaro, é a rejeição ao nome dele e a reprovação ao seu governo. É porque houve uma diminuição da reprovação do governo Bolsonaro de novembro para janeiro, dessa mesma pesquisa, né? A gente tem que comparar a pesquisa com a própria pesquisa para não misturar metodologias. Em novembro, 56% da população considerava o governo dele ruim ou péssimo. Esse índice caiu para 50%. Isso tem principalmente entre os mais pobres, principalmente na região Nordeste, principalmente na região Norte. Ou seja, há um indicativo de que isso possa ser consequência da implantação do Auxílio Brasil, aquele auxílio de R$400 que substituiu o Bolsa Família. Só que esse índice de 50% de reprovação é um índice muito alto. É um índice que chega metade da população brasileira, de acordo com a pesquisa, considera que o governo Jair Bolsonaro é péssimo ou ruim. E aí eu fui dar uma olhada em pesquisas anteriores de governos anteriores, né? Como é que estava aí Fernando Henrique, Lula, Dilma, mais ou menos ali no fim do primeiro mandato, faltando ali um ano para o término do primeiro mandato, de seus primeiros mandatos, quando eles eram ali pré-candidatos à reeleição. Então os índices de reprovação eram muito mais baixos. O Fernando Henrique tinha um índice de reprovação de 20%, o Lula de 29% e a Dilma de 17%, isso pelo Datafolha. Quer dizer, eram índices muito baixos. E o mesmo Datafolha, que deu agora em dezembro, deu 53% de reprovação para Jair Bolsonaro. Então, esse é o grande desafio de Jair Bolsonaro, como mudar a avaliação do seu governo. Ao que tudo indica, esses primeiros dados, e essa é a primeira pesquisa que sai em 2022, é a primeira pesquisa que capta de uma maneira mais efetiva os efeitos do Auxílio Brasil, houve uma diminuição da reprovação, mas a rejeição ao nome dele ainda é muito alto. 66% dizem que conhecem e não votariam em Jair Bolsonaro. Ele tem que diminuir essa rejeição. Vamos lembrar, a eleição é em 2 turnos. Fernando Molica, analisando esse cenário atual do presidente da República, você acredita que as pesquisas possam, de alguma maneira, até nortear um pouco dos posicionamentos de Jair Bolsonaro? Lembrando que tem aí, mesmo que com a volta do pagamento do auxílio emergencial, o presidente aparece, não é, Molica, perdendo em todos os cenários de segundo turno. Isso pode, de fato, causar alguma preocupação a ponto de haver uma mobilização na própria postura do presidente?
Olha, se eu fosse marqueteiro de Jair Bolsonaro, meus cabelos estariam brancos de vez, eu nem teria mais cabelo, né? Porque o Bolsonaro, ele é muito fiel ao próprio estilo. Você pode acusar o presidente Jair Bolsonaro de uma opção de coisa, mesmo menos dele não ser fiel a ele mesmo. A carreira dele como deputado federal, tudo que ele fala, tudo que ele diz, tudo que ele faz isso há 30 anos. Então, na presidência da República também. Então, a gente lembra, em 2018, quando houve a passagem do primeiro para o segundo turno, é normal que um candidato, quando vá para o segundo turno, que ele amenize o seu discurso, que ele garantiu os votos dele, e tenta beliscar os votos de outros candidatos. Então tenta amenizar o discurso. Aquela história, o PT tira o vermelho, diminui o vermelho, aumenta o verde e amarelo, tenta fazer uma conciliação. Em 2018 não, Bolsonaro radicalizou ainda mais no segundo turno. Foi para o segundo turno em 2018, falando petralhada, metralhar, aquelas coisas todas do Bolsonaro. E conseguiu se eleger, porque havia ali naquele momento um momento particularmente delicado na história política do Brasil. O Brasil estava meio que convulsionado, aquela discussão de inflação, crise, impeachment. Então ele se favoreceu disso. E ele agora aposta nisso de novo. A gente vê as últimas atitudes dele, de um mês para cá, questão de vacina, briga com a Anvisa, voltou ontem a brigar com ministros do Supremo, ele continua partindo aí para a briga. O que o que ele garante, ele tenta garantir esse eleitorado mais fiel, mas ao mesmo tempo ele tende a complicar a vida dele com um eleitor mais moderado. E ele vai precisar do eleitor mais moderado no segundo turno. Tanto que o esforço do ex-presidente Lula é em busca desse eleitor mais moderado. Falou ali mudar a reforma trabalhista de 2017, mas tenta essa articulação com Alckmin, com setores mais à direita, para beliscar esse eleitor que não é o eleitor tradicional do PT. Já o Bolsonaro aposta nessa postura mais radical. Ele acha que num segundo turno, ele vai por um eventual segundo turno, ele vai poder levantar de novo o espantalho petista, o espantalho, falar em corrupção. Ontem ele já voltou a falar nisso, e vai conseguir capitalizar esses votos antipetistas. Mas é uma aposta muito arriscada. Ele faz tudo ao contrário do manual da eleição. Em 2018 deu certo, mas em 2018 o país estava de cabeça para baixo. Nada indica que esse mesmo quadro vá se repetir agora, em 2022. Caramba, daqui a 9 meses. Elisa.